Febre, dor de barriga, cólica, resfriado, dor de ouvido. Um recém-nascido pode sentir tudo isso. O choro é um sinal de alerta, e quando começa a choradeira, os pais entram em desespero. As mães de primeira viagem sofrem mais. Dá muito medo, é muito sensível, muito pequenininho, você tem medo de machucar, de nascer com algum probleminha, né? Graças a Deus, nasceu perfeitinho. Ele não chora muito, mas desde já quando começa a chorar, você fica apavorado. Você acha que já tem alguma coisa, você quer alguma pessoa perto de você para ajudar, para te orientar. É complicado. Como eu ainda era o primeiro, tinha um pouco de medo, um pouco de receio ao lidar, ao pegar, amamentar, né? Agora já ela não, já tem um pouquinho mais de experiência, já não tem mais aquele medo na hora de amamentar, ela já está, já chupando mais forte, mamando melhor, né? Não tem mais aquele medo. Agora, mais ou menos, a gente já sabe, né? Pelo jeito do chorinho, que pode ser, né? Minha sorte é que minha mãe estava comigo, né? E como ela teve vários filhos aí, ela já tinha mais noção, assim, ela já corria, né? Porque eu mesmo ficava só com medo, né? Sem saber o que era, né? Se era mamar, se era dor que ela tinha, o que era. Bom, os primeiros meses foram difíceis, né? Primeiro porque eu não tinha muita paciência, né? E como eu amamentava ela, conforme eu ficava muito nervosa, eu passava tudo para ela. Só que eu não sabia disso, né? Aí depois, conversando com outras mães, eu pude perceber que era isso. Eu tive que ter paciência, né? E foi muito difícil, porque a gente às vezes demora um pouco para ter filho e quando tem é um sufoco. Ainda mais mãe de primeira viagem, né? Não é muito fácil, não. Quando ela começava a chorar muito, ela esperneava, né? Então quando ela esperneia é porque ela tá com cólica, né? Daí eu fazia massagem, tudo. Só que às vezes não parava, ela continuava chorando, né? Às vezes era muita fome e às vezes não era fome, era o ouvido. Só que demorou ainda para me descobrir que era ouvido, né? E daí eu pude, apertando assim no ouvido dela, eu pude perceber que ela estava com dor de ouvido, né? Foi um dia chorando, né? Mas aí depois que eu fui descobrir que era ouvido, que eu não sabia que era ouvido, né? Daí eu colocava a fralda quente, enrolava ela, porque ela nasceu no frio, né? Enrolava ela, porque eu achava que era cólica, mas aí não era cólica. Então eu embolava ela bem, né? Porque eu achava que era frio, que às vezes as crianças também choram de frio, né? Quando é época do frio, né? Daí eles choram de frio. Mas aí não era o frio, era o ouvido. Daí demorou um pouco, porque eu não sabia. E ele também, o pai também sabia menos ainda, né? Então foi difícil. E as vó longe, né? Então a gente sofre um pouquinho. Existem algumas doenças que podem ser descobertas antes mesmo de o bebê deixar a maternidade. O teste do pezinho e tipagem sanguínea são os exames mais comuns e também obrigatórios. A dor pode ser comparada à picada de uma formiga. A fenilcetonúria que, uma vez não detectada precocemente, ela causa um retardo mental. O hipotireoidismo congênito também, né, se não detectada também precocemente, causa o retardo, anemia falciforme, fibrose cística e uma enzima também da hemoglobina. Então, são essas doenças que o Ministério da Saúde tem como lei, né? Isso é uma lei que nós temos que colher e é obrigatória a coleta do teste do pezinho nas 48 horas, né? Após o nascimento do bebê. É bom, né? Para ver se tem alguma coisa, assim, para cuidar desde pequenininha, para não ter problema quando ela ficar maior. A triagem auditiva neonatal ela é muito importante porque a gente precisa detectar a perda auditiva já no nascimento. Normalmente, quando a criança nasce sem ouvir, os pais vão desconfiar que essa criança não ouve com 1 ano e pouco. Né? Com 1 ano e pouco, ela já perdeu toda a época mais importante para o desenvolvimento, que a gente chama da plasticidade neuronal, que é quando o cérebro está fazendo as conexões para a audição. Então, se a gente detecta uma perda auditiva antes dos 6 meses de idade e intervém nessa perda, essa criança tem chance de se desenvolver normalmente. Então, essa é a importância, né? Porque a criança que não ouve, ela vai ter problemas na linguagem, de desenvolvimento de linguagem, problemas sociais, então ela vai ter muito mais dificuldade.
Se a gente conseguir intervir precocemente nessa perda de audição, ela vai superar essa dificuldade e vai se desenvolver normalmente. O trabalho ele é feito de forma opcional. Diferente do teste do pezinho, o teste da orelhinha ainda não é feito para toda a população. Então, como que é feito? Eu ofereço, eu explico o exame, dou um folder explicativo no dia do nascimento do nenê. E as mães que aceitam fazer, eu faço no dia seguinte ao nascimento. Então, quando a mãe opta por fazer, ela já sabe toda a importância do exame, como que ele é feito, por que que ele é feito. Mas, infelizmente, não são todas as mães que têm condições de fazer e algumas mães, pelo desconhecimento da importância da detecção da perda da audição, elas optam por não fazer, elas não acham importante, né? Então, eu acredito que a sociedade ainda não tenha muito a noção do quanto a perda de audição é frequente. Ela é muito mais frequente que a fenilcetonúria, que se detecta no teste do pezinho. Então, assim, o quanto realmente precisaria ser feito esse exame de forma ampla, né, em todas as crianças, e o quanto uma perda de audição acarreta em atraso de desenvolvimento da criança, em problemas sociais que poderiam ser superados facilmente.